é provisório. Repito, essa dificuldade, essa dor, esse sacrifício que você tem feito, ele é provisório no estudo para concursos públicos. Ele tem uma hora para acabar, embora você não saiba qual é esse momento. Mas ele é provisório. Essa é a nossa série de vídeos para manter a motivação em alta. Eu sou o Rodolfo Pena. Te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu quero falar sobre essa situação de provisoriedade do estudo para concurso. O psiquiatra Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito, ele, como psiquiatra, passou pelos campos de concentração nazista. E ele fala muito sobre essas situações de provisoriedade. E ele diz que essas situações de provisoriedade da existência impedem que o ser humano enxergue o fim, enxergue o encerramento dessa situação transitória. Elas geram uma situação de decadência interior. Acaba não conseguindo mais enxergar, se passar muito tempo nessa situação, você acaba não conseguindo enxergar o sentido da vida, o sentido do seu futuro, o sentido, o propósito da sua vida. E isso gera um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste mental, e é o que ele chama de decadência interior, a decadência da vida interior. Você se enfraquece interiormente. E guardadas as proporções, obviamente, dos campos de concentração nazista para a vida do estudo para concurso, nós temos aqui duas situações marcadas pela provisoriedade e marcadas pela incerteza acerca do fim. Você não sabe quando você vai sair dessa situação, dessa condição de estudante para concurso público. Isso é marcado pela provisoriedade. Mas nós temos alguns meios em que nós conseguimos passar por isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais equilibrada. Primeiro é ter a consciência de que o estudo para concursos não é a sua vida toda. Você tem outros aspectos da sua vida em que você pode se segurar, em que você pode ser bem-sucedido, embora você esteja colecionando muitas vezes derrotas no concurso público, que é o que acontece quando estamos no meio desse caminho. Por exemplo, você tem o seu aspecto da vida, que é o aspecto emocional, familiar, dos relacionamentos. Você muito provavelmente tem uma família. Às vezes você não tem boa relação com seus familiares, pode acontecer. Às vezes esse aspecto também não está muito bom. Mas aí você tem outro aspecto, que é o seu aspecto físico, o seu aspecto da saúde, que você também tem uma boa saúde, pode ter um bom aspecto físico. Então, às vezes você tem aqui o aspecto emocional, o aspecto da vida interior. E se tudo falhar, se tudo der errado, você ainda tem um aspecto da fé. Se tudo falhar, você tem um aspecto da sua vida espiritual, da sua vida interior. Você tem como se agarrar na fé. Como diz, a fé é a âncora da alma. Se você está aí, compara a alma com um barco em que você tem uma grande tempestade, sua vida está toda uma tempestade, muitas ondas, muitas dificuldades, muitos ventos. Mas se você tiver a fé, ela é uma âncora da alma que vai te fazer continuar seguro, mesmo diante dessa tempestade. Então você tem outros aspectos da vida que não apenas o estudo para concursos públicos. Então se tudo falhar, você ainda tem a fé. Tem a história de Jó, a história bíblica de Jó, que perde tudo, mas ele continua se segurando na fé, e essa fé faz com que ele conquiste tudo em dobro, logo depois de passar o período transitório do seu sofrimento. Além disso, você tem que se agarrar a situações em que você tem controle. Você não pode se desesperar por situações em que você não tem controle. Você não tem controle sobre quando será aprovado, mas você tem a controle sobre o que você pode fazer dia a dia para mudar essa sua situação de hoje. E por fim, o principal aspecto que nós já falamos é a fé. É o aspecto que nos faz compreender que existem planos maiores para nós, que existem uma vida que nos foi planejada, embora nós não a conseguimos enxergar. E o Viktor Frankl, ele fala ainda de um outro aspecto, que é o sentido da vida. Ele diz que o sofrimento, ele passa a ter um sentido a partir do momento em que você adquire consciência do seu propósito de vida. E ele diz que nos campos de concentração muitas pessoas conseguiam
vencer aquela situação de desespero pensando nas suas famílias, porque eles sabiam que saindo dali eles teriam que cuidar de suas famílias. Então, isso era o sentido da vida, o sentido do sofrimento. Ele sabia, eu preciso me segurar aqui, eu preciso suportar aqui, porque eu tenho uma família me esperando lá fora. Você precisa dar um sentimento ao seu um sentido ao seu sofrimento. Um sentido que te fará suportar esse período de transição, esse período transitório, esse período que muitas vezes é de desesperança, para que você consiga vencê-lo. Tá? Então esse sentido, esse propósito da vida, por que você se submeteu a essa situação, você se submeteu a essa condição de renúncias, de dores, de sofrimentos, que é o estudo para concursos públicos? Por quê? Qual é o motivo? O que te fez começar a estudar lá na origem? É dar um futuro melhor para minha família? É ter estabilidade? É fazer a diferença no meu cargo? É fazer justiça efetivamente com o cargo que eu vou ocupar? Qual é o sentido? Dê um sentido ao seu sofrimento, que você vai conseguir vencê-lo. Você vai conseguir vencer essa situação de provisoriedade. Por fim, sempre me fascinou, eu quero trazer essa história, sempre me fascinou, que é a história de José. A Bíblia conta a história de José, que foi descrita lá em Gênesis. E José, ele passou por essa situação transitória, ele tinha muitos sonhos, ele tinha sonhos para a vida dele, sonhos em que ele governava, ele estava numa posição de governo, numa posição de autoridade, e por conta desses sonhos ele foi vendido, e ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para uma nação que ele não conhecia a cultura, não conhecia a língua, não conhecia ninguém. Ele trabalhou como escravo, e trabalhando como escravo, ele foi mais uma vez traído, ele foi caluniado, então ele teve a sua honra atacada, e por conta dessa calúnia ele foi preso. Na prisão ele foi esquecido, ele ajudou um outro prisioneiro que saiu, e ele pediu que esse prisioneiro se lembrasse dele quando saísse, mas esse prisioneiro se esqueceu dele na prisão. E depois, mais de 15 anos depois, ele teve uma oportunidade de sair daquela situação. E aí ele saiu diretamente para ser o vice-governador do Egito, implantar um governo inovador, um governo próspero, e ainda teve tempo para perdoar os seus irmãos. Então veja, olha que trama, ele foi até o fundo do poço, mas ele se segurou na sua fé, no propósito que ele tinha. Qual era o propósito que ele tinha? O seu sonho. Então se você se segurar ao seu sonho, ao seu objetivo de vida, você vence essa situação de transitoriedade. E eu encerro com a famosa frase de Nietzsche, que ele diz o seguinte: quem tem por que viver, aguenta quase todo como. Veja que Nietzsche e Viktor Frankl, embora com visões de vida, visões de mundo muito diferentes, eles falam a mesma coisa. Se você tem um propósito de vida, se você tem um sentido de vida, você aguenta os sentimentos, você aguenta os sofrimentos dessas situações transitórias, dessas situações provisórias que se colocam entre o seu objetivo e entre a concretização desse objetivo. Então, se você gostou, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha e continue nos acompanhando, que tem ainda muito mais conteúdo para vocês.